Tá chegando a hora de voltar o foco pro Brasileirão. Tem clássico contra o Vasco, sábado, 18h30, lá em Brasília. Primeiro jogo do Botafogo treinado por David Ancelotti, talvez não com ele à beira do campo ainda. Pode ser que a gente tenha Arthur Cabral titular pela primeira vez, né? A gente pode ter algumas surpresas no time titular, porque é o primeiro time treinado, pode ser que não na beira do campo ali, comandado pelo o nosso David Ancelotti, mas treinado pela primeira vez, uma semana aí mais ou menos de treino com ele. Podemos ter novidades ou não, né? Teve uma conversa ali do Marlon Freitas com o Alex Telles e ele, não sei o que rolou ali, mas vamos falar de tudo isso. Tem aí notícias sobre o Jordan Barreira, colombiano, 19 anos, vem pro fogão, jogador forte, rápido. Vamos ver tudo isso aqui agora, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo, depois a gente conversa. O Botafogo vem com novidade para esse clássico, vai ser a estreia de David Ancelotti no comando da equipe. Boa sorte, Ancelotinho! O desejo de sucesso para David Ancelotti vem com um apelido carinhoso. O novo técnico do Botafogo estreia no clássico contra o Vasco, no sábado em Brasília. Vamos crescer, vamos trabalhar muito, vamos trabalhar duro e vamos fazer que a torcida esteja orgulhosa dos valores que representam esses jogadores. O italiano está habituado a jogos grandes, fazia parte da comissão técnica do pai, Carlo Ancelotti, e já mostrou que tem estrela. Técnico europeu, tática europeia. E um olhar especial para descobrir talento. O brilho do espanhol Fabián Ruiz no Paris Saint-Germain também tem a marca do David. Ele conheceu o jogador em 2018 ao assistir a um jogo do Ruiz pelo Betis da Espanha. Quando Carlo Ancelotti assumiu o Napoli da Itália, David convenceu o pai a contratar o Fabián Ruiz, que então decolou na carreira. Outra curiosidade é que o ídolo de David Ancelotti no futebol é brasileiro, Kaká. Tocou no Kaká, abriu espaço, bateu pro gol! Gol! Kaká número 8, outro golaço! Numa entrevista a uma rádio espanhola, David recordou o estilo de jogo de Kaká e resumiu: era um jogador diferente. Era muito vertical, era distinto, era um jogador distinto. O Botafogo será o primeiro time nesse início de carreira do David Ancelotti como técnico de futebol. Neste mês, o italiano completa 36 anos. E para aquele torcedor que gosta de coincidências, o italiano nasceu num ano emblemático para o clube. 1989, a temporada em que o Botafogo deixou para trás o jejum de 21 anos sem título. Conhecendo o torcedor botafoguense, toda superstição é válida, então a aposta é boa. A gente fala agora sobre o adversário do Vasco, o Botafogo. André Pessoa está na porta do CT, que nos últimos dias teve movimentação aí de um novo treinador, um novo comando. Como chega o Botafogo para esse clássico contra o Vasco, meu amigo? Boa tarde. Tudo bem, Vini? Boa tarde a você. Para quem está on com a gente, é um Botafogo que chega com muita expectativa para esse clássico de sábado contra o Vasco. O treinamento acabou agora há pouco. O Botafogo também faz amanhã pela manhã uma última atividade para encerrar a preparação e aí à tarde viaja para Brasília, palco desse clássico de sábado pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida que pode marcar a estreia do David Ancelotti, o italiano de 35 anos, novo treinador do Botafogo, que a gente lembra ainda aguarda a regularização da situação dele no bid da CBF. Se o nome não aparecer no boletim informativo diário, aí o Cláudio Caçapa deve ser o técnico, quem vai comandar o time nesse jogo de sábado contra o Vasco. Muita dúvida sobre que Botafogo vai a campo. É um time que perdeu algumas peças importantes, zagueiro Jair, o atacante Igor Jesus, vendidos para o Nottingham Forest da Inglaterra, trouxe 5 reforços na janela para a Copa do Mundo de Clubes. Na defesa, a tendência é que o David Ricardo ou o Caio Pantaleão formem a dupla ao lado do Alexander Barbosa, e lá na frente a expectativa é que o Arthur Cabral seja o titular, um desses 5 reforços contratados pelo Botafogo. Inclusive, quem quiser acompanhar no GE. Globo, o pessoal acabou de subir a matéria sobre o John Textor, que participou de um podcast na Inglaterra falando sobre os motivos pelos quais ele demitiu o Renato Paiva. Disse que o Paiva quebrou os seus princípios, estava montando um time cada vez mais defensivo, e o Botafogo Way que ele quer é um time que vá para cima, ofensivo, que é o que o David Ancelotti gosta. Então o torcedor já imagina um meio de campo que volta a ter só o Gregory e o Marlon Freitas, talvez o Savarino voltando para o meio de campo, com opções pela ponta, podendo ser o Arthur, o Santi Rodrigues, e
talvez o Arthur Cabral lá na frente. O Botafogo, que segue no mercado, a janela reabriu hoje, acertou a contratação do colombiano Jordan Barreira, jovem, 19 anos, do Júnior Barranquilla, fez propostas pelo zagueiro Dantas, 20 anos, do Novo Horizontino, e fez proposta também pelo Luiz Guilherme, ex-Palmeiras, no West Ham. É uma negociação complicada, o Luiz Guilherme tem esse desejo de permanecer na Europa, mas o Botafogo está atrás de reforços para o David Ancelotti, que pode estrear no final de semana como treinador principal, a primeira experiência dele como técnico. Vini. Valeu, André Pessoa. Quantas novidades no Botafogo, hein? Não só na comissão técnica, mas também jogadores que vão chegando para reforçar o time. E o Botafogo, me parece, vai se reforçar ainda mais. Não vai parar aí na contratação do Barreira, o colombiano, não. Só um detalhe interessante, o André Pessoa citou esse podcast, o John Textor disse no podcast o seguinte: o Palmeiras não é o PSG. Entra lá no GE. Globo, vale a pena acompanhar essa reportagem. A novidade vem da Colômbia, né? A novidade vem do Júnior Barranquilla. Mais precisamente, é o Jordan Barreira. A contratação está acertada, tem 19 anos, é meia. Ele é tido como uma das maiores promessas colombianas do futebol nacional. Essa vai ser a primeira experiência internacional dele. E aí? Querem valores? Não. 4 milhões de doletas, 22 milhões de reais, 80% dos direitos econômicos do rapaz. Tá? Falando só de grana, eu acho que esse é o tipo de valor máximo aceitável para você fazer uma contratação que você não tem certeza. 20 milhões de reais, se der certo, ótimo, o cara dá retorno técnico, dá retorno financeiro. Se não der certo, você consegue minimamente voltar a ver esse dinheiro ou parte desse dinheiro. O problema é quando você contrata alguém que você não tem certeza por 70, 80 milhões de reais. Eu acho que pelo mercado de hoje, 4 milhões de dólares, acho que vale a aposta. 19 anos e assim a gente sabe que o Botafogo... E pela última a contratação do Jair pelo Botafogo, a gente já sabe que o Botafogo está também para ganhar títulos e fazer a felicidade da sua torcida, mas é um grande balcão de negócios. Mas a gente não sabe só por causa disso, a gente sabe porque quando o Textor foi apresentado, e vocês conseguem recuperar essa entrevista lá no Globoplay, por exemplo, ele conversou com o nosso Rafa De Angeli e falou que faria isso, tá? O Botafogo trabalharia com este modelo de exportação. Ele usa até essa expressão. Se der para ganhar título... Não, se ganhar título, valoriza, até porque valoriza o ativo, né? Ótimo. Mas se não, contrata o jogador para ficar 3, 4 meses ali e colocar ele no mercado europeu, se for possível, por um valor bem maior. Ano passado ele estava jogando a segunda divisão da Colômbia, né? Porque ele é do Júnior Barranquilla, ficou emprestado para um time filial, o Barranquilla FC. Aí no ano passado ele joga a segunda divisão, mas esse ano ele já estava jogando tanto a primeira divisão pelo Júnior Barranquilla quanto os jogos da seleção colombiana no Sul-Americano Sub-20. E aí um detalhe, pelos clubes ele sempre joga como um ponta-direita, onde em tese o Arthur tem presença quase garantida ali. Mas na seleção ele joga numa faixa mais recuada de meio campo. Vamos ver como é que ele vai ser aproveitado aqui no Botafogo. Perfeito. Seguindo o embalo do mercado... Vamos falar do Botafogo, sim. E do feito gigante do Botafogo, sim. Por quê? Porque esse massacre do Paris Saint-Germain, em cima do todo-poderoso Real Madrid, ele só torna ainda mais gigante o feito do Botafogo nesse Super Mundial, galera. O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain e não me venha com lorotinha. Ah, mas era fase de grupos, não era mata-mata, que se dane. O Botafogo simplesmente venceu do Paris Saint-Germain, que atropelou o Real Madrid hoje, que venceu o Bayern de Munique com 2 jogadores a menos por 2-0, fazendo o segundo gol com 2 jogadores expulsos, que atropelou o Atlético de Madrid 4-0 e que venceu a final da Champions League por 5-0. Isso sem contar que tirou o Liverpool da Champions League, o todo-poderoso da temporada junto com o Paris Saint-Germain. E o Botafogo, time brasileiro, venceu esse time. Porra, então não tem que ter dificuldade para valorizar, cara. O que o Botafogo fez? Ficar procurando justificativa. Ah, não, poupou fulano, poupou ciclano. Ah, não, era fase de grupos. Que se dane. O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, que está atropelando todos os poderosos do futebol europeu. Então tem que reconhecer, foi foda demais o feito do Botafogo e se tornou ainda maior hoje. O maior clube do mundo, o Real Madrid, ele foi espancado pelo Paris Saint-Germain, que foi vencido pelo Botafogo.
E aí, ó, no Botafogo, o David Ancelotti segue se adaptando a cada dia. Cadê? Muito trabalho no primeiro contato com o novo treinador. David Ancelotti comandou a equipe e já começou a conhecer o time que terá pela frente. Com apenas 35 anos, ele inicia a carreira de treinador já com um grande desafio. Pelo Campeonato Brasileiro, o alvinegro está em 8º lugar com 18 pontos. O Glorioso volta do Mundial já para encarar o clássico com o Vasco. O Botafogo retorna para o Brasileirão já sem Igor Jesus, sem o zagueiro Jair e com desfalque de Bastos por lesão. Por outro lado, o clube se reforçou com 5 novas contratações. Arthur Cabral, Caio Pantaleão, Álvaro Montoro e Joaquim Correia chegam com grande expectativa para a sequência da temporada. O volante Alain, ex-Nápoles, já chegou a trabalhar com o comandante europeu. A presença de David à beira do campo também ainda é dúvida. O nome do treinador italiano não está regularizado no BID. O bom português, David já tem na ponta da língua. Agora é fazer com que essa conexão seja ainda maior com o time para fazer uma boa temporada pelo alvinegro. Alex, cadê meu leque? Eu pedi tanto o Arias no Botafogo a minha vida toda. Eu queria o Arias, meu sonho é ter o Arias. Aí Deus me mandou o filhote do Arias. Você pode, por favor, será que é, o Lucas Pedrosa? Posso entender? Nessa, me dá aqui meu leg, por favor. Alex, muito obrigada. Vene Casagrande, você é drone seu, fala como é o... Uma curiosidade sobre o Arias. Vocês sabiam como ele foi contratado pelo Fluminense? Como, Vene Casagrande? Foi o Roger Machado que indicou ele. Que é um grande treinador, após uma partida do Arias, exatamente, contra o Fluminense, e o Roger Machado pediu a contratação dele, e aí a diretoria na ocasião entendeu. Mas eu quero que você fale agora do filhotinho dele. É o Jordan Barreira, que tá indo pro Não é colombiano? É colombiano. Falou colombiano, eu já acho que é o John Arias. Aí eu fico enganada na minha cabeça. Tava no Júnior Barranquilha, muito bom jogador, pelo visto a imprensa colombiana elogia demais esse atleta. Uma informação publicada primeiro pelos amigos do GE que eu confirmei, contratação feita, confirmada, 4 milhões de dólares que o Botafogo vai pagar de maneira parcelada por esse jogador de 19 anos. Então, assim, de fato, é uma contratação que segue aquele perfil de contratação no Botafogo. Jovens jogadores com potencial muito bom para venda futura e também render dentro de campo. Então, o Botafogo novamente mostrando visão de mercado. Pedrosa. Se vai ter o sucesso do Arias, a gente não sabe. Ah, mas se tiver da unha do dedo mindinho, eu já tô feliz. Ô, Lucas Pedrosa, sim, quem é este menino? 19 ele anos. Ele joga de quê? Ele faz o que ele gosta de comer no almoço? A gente vai querer agradar esse garoto, Lucas Pedrosa. Tem 1,80 m, Pedrosa. Altinho, e eu gosto, altinho. tá? Eu gosto de jogador alto, gosto de jogador forte, aqui, porque ó, o futebol não te permite mais não ter jogadores com saúde e físico dentro do seu time. E até pelo estilo de jogo que provavelmente o David Ancelotti vai querer implementar, ele é um cara que já jogou de ponta direita, joga de meio armador, joga até como segundo volante e tem muita habilidade. Eu gosto muito desse atleta, acho que o Botafogo novamente vai repetindo essa fórmula como a gente comentou aqui, porque o Montoro é muito bom e agora tem o Barreira. O Botafogo consegue reforçar esse setor de meio campo a ponto de ter jogadores que vão precisar de uma certa adaptação, mas tecnicamente falando, tem alto nível. Então se você for parar para pensar, tem o Montoro, tem o Barreira, já tem um Savarino que ainda precisa voltar a mostrar o futebol. Eles jogam juntos, hein? O Montoro com ele? Tem o Santi ainda, que ainda tem que render. Tem o Santi que já está evoluindo de forma bem bacana. Jogam juntos tranquilamente, um meia direita, um meia esquerda. Agora, esse menino de 19 anos... 19 anos. Miau, miau, hein? Gente, olha o tamanho deste garoto. E isso é bizarro, porque o futebol pede isso. Olha o tamanho deste menino. E em cima disso que você falou, que hoje o futebol exige muito parte física dos atletas, eu vou ser bem sincero, para mim, o maior aprendizado dessa Copa do Mundo de Clubes é, se o jogador não tiver mais inteligência tática, não tem como mais ele render. E força física também. Porque essa Copa mostrou para aqueles que não acompanham o futebol na essência que não tem como. Se o cara não entender a parte tática, a inteligência tática, ele não vai ter espaço no futebol atual, que é esse futebol de alto nível. E o Barreira com certeza tem. E assim... Gente, a forma como os jogadores precisam jogar sem a bola é extremamente importante, como eles precisam jogar com a bola também. Não tem mais aquilo de, o cara é craque, ele pega a bola. Não. Ele tem que saber jogar sem a bola, tem que fazer leitura de jogo. E aí tem 2 jogadores que jogam aqui no nosso Brasil
e que foram pra lá e mostraram, eu também sou potente no futebol mundial. Que é o Arias no Fluminense. Sim. E é o Igor Jesus do Botafogo. Com certeza. E aí a gente tá olhando aí não só essa parte que o Vene traz muito bem em relação de você jogar com bola, sem bola, se fazer leitura tática, você ter essa consciência tática, mas também a intensidade. Brinquei aqui, miau, menino de 19 anos enorme, mas hoje a fábrica do futebol já pensa que com 19 anos o menino tem que estar fisicamente, intensamente pronto. O João Pedro sai daqui do Fluminense 20 quilos menos do que ele tem. Sim. A gente olhando com uma potência, não perde agilidade, Júnior, não perde velocidade. O Vinícius Júnior pra mim é um bom exemplo. Pelo contrário, ou tá ele tem essa força, ou ele não consegue viver na selva. É por isso que eles gostam de buscar o talento aqui. Porque o talento, ele é forjado aqui, no futebol brasileiro, no futebol argentino, o futebol colombiano deu uma amostra de força. Richard Rios, John Arias, tem o De Ossa, que era do time o time mexicano, não era o Pachuca não, Monterrey. Excelente jogador também. E aí, cara, você tem o talento, só que você tem que moldar o talento de acordo com o que o futebol pede. E digo mais, Luiz Dias, ótimo jogador também. O que o Venete trouxe aqui sobre a questão física, vai pegar a final da Copa do Mundo de Clubes, sabe quantos jogadores acima de 30 anos vai ter? Não passa de 5. Então, aqui no futebol brasileiro e no futebol mundial... No Chelsea nenhum, só pra gente pegar exemplo. E pode pegar o PSG também, nenhum. Vai ter um ou outro acima de 30 anos. Então, cara, é uma coisa que hoje o futebol te permite ter uma longevidade para quem é profissional. Se você não for profissional, no futebol atual, o que pede o alto nível, e você tiver acima de 30 anos, e é por isso que eu falei do Thiago Mendes, tiver acima de 30 anos e não tiver bem fisicamente, você não joga. Essa que é a grande verdade. Você não joga. E um pontinho muito rápido pra gente ir pra rede economia. E aí eu falo isso enquanto profissional da saúde. A gente aqui no Brasil tem uma capacidade muito grande de já entregar isso na base pra esses meninos, tá? Toda essa capacidade de você ganhar massa muscular. O Brasil é muito avançado, aliás, é um dos melhores do mundo em sua relação ao material humano. Médicos, fisiologistas, preparadores físicos, fisioterapeutas. O que acontece é que às vezes o menino demora a maturar. Com certeza o João Pedro fez um trabalho no Fluminense, mas ele, enquanto indivíduo, né, individualidade biológica, ele demorou mais tempo para pegar essa massa e ele acabou fazendo isso enquanto saiu. Mas não que não começou aqui, começa já hoje na base, esses meninos. Como eu falei, a fábrica do futebol já pensa. O ideal é esse menino com 19 anos estar nesse tamanhão aí que tá o meu novo Mini Arias. Quero te atualizar agora sobre qual a chance de o Botafogo contratar Luiz Guilherme. Você vai lembrar dele. Hoje, 19 anos de idade, meio atacante revelado no Palmeiras e vendido pelo Verdão ao West Ham por 23 milhões de euros. Vários sites informando que o Botafogo já apresentou proposta oficial e tenta convencer o Luiz Guilherme a deixar o futebol inglês. Na manhã dessa quinta-feira, antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa que trabalha com o Luiz Guilherme e a pessoa assegurou que não existe chance de um meio atacante trocar o West Ham pelo futebol brasileiro, seja o Botafogo ou qualquer outro clube. O projeto do Luiz Guilherme é permanecer na Inglaterra. A tendência, inclusive, é de que ele fique no West Ham, especialmente porque o clube inglês acaba de negociar um jogador da posição dele que foi vendido. Importante lembrar que a primeira temporada do Luiz Guilherme na Premier League não foi das melhores. Só 13 partidas e 144 minutos em campo. Jogador comprado por 23 milhões de euros, muita gente afirmando que o Botafogo ofereceu 20 milhões de euros. Confesso que achei os valores bastante altos para um clube que passa por enormes dificuldades financeiras como o Botafogo de John Textor. A informação que eu tive é de que não houve proposta em valores. Houve uma consulta, o Luiz Guilherme e seu staff deixaram claro que não tem a intenção de fazer negócio e diante desse cenário dá para dizer que Luiz Guilherme permanece jogando no exterior. Deixa eu aproveitar que eu falei sobre John Textor, Botafogo, deixa eu contar que o Lyon conseguiu reverter a decisão de rebaixamento que havia sido imposta pela Federação Francesa, depois que o Textor se afastou do Lyon. Isso ajudou nas tratativas com esse órgão fiscalizador lá na França, e o Lyon vai ter a oportunidade de jogar a primeira divisão do futebol francês. Nós, contra o Botafogo, eles defenderam-nos muito bem, conseguiram limitar o nosso jogo, foram mais intensos do que nós, e muito mérito deles, tiveram muito bem contra nós, mas depois disso ficámos alerta, percebemos o que é que faltou naquele jogo e corrigimos o que tínhamos a corrigir e tem corrido bem até agora. Enquanto parte da mídia quer criar ali menosprezos, os babacas, um jogador do PSG
elogia a nossa atuação. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. E eu vou chamar agora o meu amigo Felipe Barros, da FBTV. E o Jordan Barreira. É bom, Felipe Barros? Fala, galera alvinegra ligada no canal do TF. Aqui quem fala é Felipe Barros. Sou responsável pela FBTV no YouTube. Estou aqui diretamente do belíssimo CT do Blumenau Esporte Clube. Estou aqui dando uma giradinha para vocês verem, para falar um pouquinho sobre Jordan Barreira. Jovem atleta, né? Meia atacante, 19 anos de idade, que está chegando para ser mais um prospecto, né? Mais um jogador jovem, reforçando o Botafogo. Bem, pessoal, Jordan Barreira é um atleta que eu conheço bem. Inclusive fui à Colômbia no ano passado para fazer, entre muitas coisas, vê-lo de perto, né? Quando ele jogava ainda pelo Barranquilla FC, que é uma espécie de Real Madrid Castilha do Júnior Barranquilla, né? Equipe B, que eles usam, que disputa a segunda divisão. Nesse ano de 25, depois de 2 anos jogando pelo Barranquilla FC, ele vai para o Júnior para ter a sua primeira verdadeira sequência na primeira divisão. Ele faz, se não me engano, 14 jogos pelo Júnior Barranquilla, faz a maioria como titular, depois de ter feito um ótimo sul-americano sub-20 pela seleção colombiana. O Jordan Barreira é aquele típico jogador longilíneo, né? Aquele cara magro, alto, com muita velocidade, passada larga, que pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. Ele é destro, costuma jogar mais com o pé trocado, vindo da esquerda para dentro. Foi assim que ele fez a maioria dos jogos no ano passado. Mas não se surpreendam caso ele apareça jogando também pelo corredor central, na seleção da Colômbia, principalmente de base. Muitas vezes ele faz isso, acaba sendo até um camisa 10. Ele é um jogador que tem como característica principal, na minha visão, a grande velocidade, um cara para atacar espaço com muita facilidade, explodir em grandes distâncias, mas também é um jogador que tem boa mudança de direção, por exemplo, em velocidade. Então é um cara que consegue atacar bem no 1 para 1 ofensivo, tanto quando tem campo para jogar, quanto também no espaço curto. Quando aparece mais por dentro, também é um jogador que tem passe longo interessante, tem um refino técnico diferenciado, está aprendendo também a ser um pifador, né, criar boas chances de gol com os seus passes. Claro, precisa melhorar ainda a tomada de decisão, finalização, principalmente é um cara que tem muita facilidade em superar os marcadores e acaba muitas vezes pecando na hora da tomada de decisão. Mas também é um jogador de apenas 19 anos de idade, começando sua carreira como profissional, mas já é um jogador com mais de 50 partidas, por exemplo, nas equipes de cima do Barranquilla FC e do Júnior Barranquilla. Para um cara de 19 anos de idade recém-completados, bom índice. Tá bom? Claro que é um jogador que eu acho que em 2025, por exemplo, ainda não está pronto para ser um protagonista, para fazer diferença numa Libertadores, Série A, pelo Botafogo, mas com certeza, ainda mais pelo valor que foi pago, ótimo prospecto, uma ótima aposta para médio e longo prazo para o Botafogo, beleza? E no calor, hein? Assim, mas eu acho, o Birner foi bem, porque eu acho que o Bayern de Munique fez isso. O Bayern de Munique fez isso contra o PSG. Mas assim perdeu, né? Havia uma... mas perdeu, mas poderia ter ganhado. Aí eu acho que assim, o jogo Bayern de Munique e PSG, qualquer um dos dois poderia ter vencido. E houve alternância nessa movimentação, nessa postura que o Calçade acabou de descrever. Então, muitas vezes a gente via que quando o PSG tocava uma bola para trás, o Bayern ia dessa maneira absolutamente encaixado, com os seus caras de frente fazendo esse trabalho. Só para a gente ter uma noção, no jogo de hoje, o primeiro tempo da partida termina com 77% de posse de bola do Paris Saint-Germain. Ou seja, o Real Madrid não jogou. O Real Madrid não conseguiu ficar com a bola. E essa posse de bola miserável do Real Madrid é na defesa tentando sair jogar sem conseguir. Então. Não é no campo de ataque. Fazendo muito pouco. Eu entendo quando o Gustavo falar, não foi igual. Não, tanto que eu falei, os erros do Real Madrid são erros mais crassos, são erros mais grosseiros dos zagueiros. Porém, contra qualquer outro adversário, ou contra a maioria dos adversários, se o Rudiger errasse aquele passe para trás, se o Asensio fizesse o que fez, não ia ter ninguém ali, porque ninguém joga assim, com uma marcação com 3, 4 jogadores dentro da área do Real Madrid. Portanto, ainda que o erro possa ter sido menos causado pela presença do adversário, a consequência do erro, quando você tem um jogador a meio metro de você marcando, só esperando, babando ali para roubar a bola, termina em gol. Então, assim, se o Real Madrid estivesse jogando dessa maneira e o Rudiger desse um chute na grama e a bola sobra ali e não tem ninguém, não ia dar em nada. Então, assim, a postura do PSG, mais uma vez, foi recompensada. E acho que para parar o PSG, que você perguntou, é isso, você tem que tentar jogar como o Bayern de Munique jogou. Agora, quantos times conseguem hoje ter a organização que o Bayern tem na marcação da saída? O Bayern de Munique
com Kompany, bebe na mesma fonte do PSG do Luiz Henrique, que é a mesma fonte do Guardiola, jogo de posição, e outros, do Arteta e outros treinadores na Europa hoje, que praticam essa ideia de jogo. Que é um jogo, por exemplo, uma delas, você vê muitas equipes na amplitude, aberto, algum lateral com ponta. O PSG sempre tem, geralmente é Hakimi e o Kvaratskhelia, aberto, né? Com o Nuno do lado esquerdo, vindo por dentro, às vezes abrindo. Quando o Hakimi está dentro da pequena área, às vezes o Doué está na dele. Quando o Hakimi está aberto, o Doué está entre zagueiro e lateral. O que o PSG entra entre zagueiro e lateral na profundidade é uma grandeza. Por quê? Porque o PSG conseguiu segurar a linha de 4 do Real Madrid com 2 caras abertos. Então, com 2 jogadores, eu segurei 4. E aí você tem Dembélé, Doué, Vitinha, Fabian Ruiz, e entrando no meio com uma superioridade, entrando e saindo da linha defensiva e fazendo gol. E 2 zagueiros com muito passe de construção ainda. E por que o Bayern de Munique foi o melhor? Foi de melhor porque é a ideia de construção do Bayern de Munique, embora o PSG está numa prateleira mais alta nesse tipo de jogo. Mas é bonito de ver, cara. É bonito de ver que eu acho que o jogo coletivo funciona. Para você ganhar do PSG, você precisa... Tem 2 fórmulas básicas. Uma muito difícil, que é se defender. Uma é do Botafogo, a outra é do Bayern. Do Botafogo funcionou, ok. Mas é uma fórmula para um time mas inferior. A gente não pode... Eu sei que o Paris Saint-Germain fez algumas concessões naquele jogo com relação a jogadores, mas a gente não pode, em nenhum momento, nem por um segundo, desmerecer aquela... Não, ninguém pode desmerecer. Aquela vitória do Botafogo sobre o PSG. A vitória foi a maior vitória do time brasileiro no Mundial. Basta recuperar o que o Luiz Henrique falou. Sim, perfeito, Hoffman. O Luiz Henrique falou que o Botafogo foi o time que melhor defendeu o Paris Saint-Germain na temporada, ponto. Isso. Não há discussão. E o treinador que fez isso foi demitido. Que é um jeito só para lembrar, né? Um jeito é jogar no contra-ataque. O outro é fazer o que o Bayern fez, é você ter um nível de marcação de saída de bola e de meio campo na saída de bola do adversário, que faz com que o jogo não fique tão confortável para o PSG, porque o jogo fica confortável com o PSG quando ele tem a bola. Então, são as 2 fórmulas. A primeira fórmula usada pelo Botafogo raramente vai funcionar. Funcionou ali, mas raramente vai funcionar. E também é bom dizer que quem usa a fórmula que o Botafogo usou, como era o caso do Botafogo, não pode nem pensar em usar a fórmula do Bayern de Munique. Ah, nunca. Então, assim, acho que essa é a questão também. Para alguns times, a fórmula para você tentar é o que o Botafogo fez, e fez de maneira, acho que, irretocável. E para raríssimos times, talvez, no futebol mundial hoje, eles podem, eventualmente, tentar fazer o que o Bayern de Munique fez. Mas aí, você vai falando de quantos times que podem tentar fazer o que o Bayern fez? Supondo, transportando times dos últimos 3, 4 anos para cá. O City do Guardiola, eventualmente. Não o de hoje. O Arsenal, eventualmente. O Liverpool joga de outro jeito, mas acho que tem ali ferramentas para contrapor o jogo, eventualmente. Mas são pouquíssimos times. O PSG impede você de jogar. Pelo que parece, o Botafogo marcou o ego dessa mídia clubista com ferro quente, mas bem lá atrás. Todo mundo sabe que o Botafogo já deixou o Super Mundial graças à covardia do ex-treinador, mas ainda assim continua rendendo pauta na mídia clubista, principalmente na mídia aqui de São Paulo. Uns amigos botafoguenses me mandaram uma parada aqui que eu fiquei enojado, sinceramente. E o povo tá pedindo para eu dar minha opinião sobre essa besteira, essa bobagem aqui que falou esse senhor que eu já vou te mostrar. E eu vou abrir o jogo, jogar tudo no ventilador do porquê que esse povo faz esse tipo de coisa. Me aguarde. Eu vou falar também sobre o Marinax, que é um investidor grego que estava tratando umas situações aí com São Paulo e agora ele veio tratar das mesmas situações com o John Textor no Botafogo. E eu vi que muitos são paulinos ficaram desconfortáveis com essa situação, tem gente até xingando o Marinax aí, mas eu vou dar a minha opinião sobre isso, sem clubismo, como sempre. Até porque se acontecer isso que eu tô pensando, vai ser bom para os 2 clubes, e eu vou te contar daqui a pouco. Mas eu vou te fazer uma pergunta e gostaria que você me respondesse sem clubismo, ok? Vamos lá. Se você fosse um bilionário e estava querendo investir no futebol brasileiro, em qual desses 2 clubes você colocaria o teu dinheiro? No São Paulo ou no Botafogo?
Escreve aí. E pode ser sincero, viu? Eu prezo muito pela liberdade de expressão, fica à vontade. E vem comigo também para ver essa tremenda bobagem que o jornalista Flávio Prado falou. Eu prefiro perder para o Bayern, como o Flamengo jogou, do que ganhar do PSG como o Botafogo ganhou. E ele ainda complementou, dizendo que o Botafogo foi covarde, medroso, uma bizarrice só. Se tudo isso que ele falou num curto espaço de tempo se transformasse em prastada de vaca, dava para adubar o planeta Terra inteiro e ainda sobrava para adubar a Lua. Ia dar para plantar na Lua. A Lua ia virar uma selva. Olha, desculpa, cara, mas tem coisa que drena a paciência e a energia da gente. Isso daria um exemplo. Primeiramente, todo respeito ao jornalista e professor Flávio Prado, até pela experiência que ele tem, sobretudo na profissão que ele exerce, né? São décadas e décadas trabalhando com isso. E até por isso eu afirmo, o Flávio Prado não é leigo, tampouco burro, embora apareceu com esse discurso dele aí. Ah, Renato, mas não, ele não é. Ele não é burro, nem leigo, nem nada. Ele sabe muito bem o que ele está falando. E ele sabe perfeitamente que o que importa no futebol é a vitória, independente de como o jogo seja jogado. Ah, mas jogou na retranca, ganhou o jogo? Tá ok. Faz parte da estratégia. É assim mesmo. Agora eu vou deixar uma pergunta no ar. A tal pergunta de 1 milhão. Quem será que ficou mais feliz e satisfeito? O botafoguense vendo o time jogar recuado e viu o time ganhar de 1-0 do PSG, que é o campeão da UEFA Champions League? Ou é o flamenguista que viu o time ser humilhado pelo Bayern de Munique? É uma pergunta fácil de responder, né? É claro que é o botafoguense. E se teve flamenguista que saiu satisfeito, foi porque viu que o Bayern, se quisesse, metia 8. E o Flávio Prado sabe disso, e em off ele concordaria comigo. Ah, Renato, mas por que ele falou essas merda toda aí? É simples. Por causa da audiência. Pois é. E eu vou te explicar melhor. Veja bem. Ele montou um combo composto por 2 elementos que não se misturam. Botafogo e Flamengo são arquirrivais. O Botafogo está em ascensão, atualmente está bem melhor que o Flamengo, mas o Flamengo tem a maior torcida. Então, dando aquela rebaixada moral no Botafogo, você agrada os olhos da torcida adversária, que vai compartilhar aquele conteúdo como se não houvesse o amanhã, e muitos da torcida do Flamengo realmente acreditaram que é melhor você tomar um esculacho do Bayern de Munique, ser humilhado dentro de campo, é melhor do que você ganhar do PSG, né, do campeão da UEFA Champions League, jogando recuado. Olha, tomamos um pau, mas pelo menos a gente foi valente. Pelo menos o Flamengo foi para cima do Bayern de Munique. Desculpa, cara, eu preferia, né, se fosse o meu São Paulo, que ganhasse de uma forma covarde do campeão da UEFA Champions League. O que daria o campeonato no Mundial de final do ano, aquele tradicional lá? Você ganhar de 1-0 recuado ou você perder de 4-2, mas sair como valente da história? Fala para mim. Ora, faça-me favor, hein? Ele não tá errado de falar essas groselhas, não. Ele está fazendo isso para manter os números da firma. Quanto mais pessoas assistindo, quanto mais pessoas compartilhando, aumenta a receita, porque vai atrair patrocinadores e vai pagar por aquilo. O errado é aquele amigo flamenguista que acreditou tanto no que ele falou que foi zoar o botafoguense. Esse passou vergonha. Flamenguista, menos, bem menos, hein? Mas bem menos. Sem clubismo, a verdade é uma só. O Botafogo hoje é o clube que mais cresce no Brasil. Isso por si só já vem incomodando essa mídia clubista aí. Então, tudo que eles puderem fazer para preservar os clubes da patota e dar um chega pra lá no Botafogo, eles vão fazer. E o John Textor, ele parece massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce, né? Agora ele tá fazendo negócios aí com o bilionário grego Marinakis. Esse cidadão aí já rodeou o Vasco, ele tava ali conversando com São Paulo, né, com o presidente Júlio Casares, para tentar fechar negócio com a base, para cuidar da base. E agora ele está conversando com o John Textor, né? O John Textor já anda fazendo negócio com ele, vendendo jogadores aí para os clubes que ele tem, certo? E agora ele quer cuidar da base do Botafogo também. Então, eles estão alinhando ali as conversas e pode rolar negócio. E aos amigos são paulinos que estão incomodados com a situação, uns até xingando o cara de mercenário. Como pode, cara? O cara é bilionário, tem mais dinheiro que o São Paulo, né? Então calma, né? Ele está conversando com todo mundo. De repente ele fecha negócio com os dois lados. De repente ele vai criar uma conexão entre São Paulo e Botafogo, entre as bases, né? Por que não? O John Textor também tem muitos contatos lá fora e isso vai ajudar demais. A gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Vai que é isso daí. É o que eu penso, pelo menos, né? De repente acontece. E se não acontecer e o Marinakis escolher o Botafogo? A gente tem que entender.
Se eu sou o bilionário e quisesse despejar dinheiro, fazer um investimento em um dos 2 clubes aí, eu escolheria o Botafogo e vou explicar o porquê. Pelo mesmo motivo que o Abílio Diniz, que Deus o tenha... Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.